largou o direito e tem agora o seu próprio programa de rádio sobre gastronomia. Cara, e o mais legal de tudo que foi nossa colega de faculdade. Também. Isso é muito bacana, Muito rever bacana. as pessoas. Mas antes desse papo, Lari... Isso aí, ó. Quero mandar aí um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, ao Grupo Delis Food Service, que atende aí 80% do mercado nacional. Você pode fazer a sua compra e parcelar em até 3 vezes sem juros e pede num dia, chega no outro. Olha só que beleza. E sem mais delongas, Lari... Nossa convidada de hoje, Paula Weber ou Paula Weber? Weber. Weber. É isso. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Achei muito divertido. E falar assim é ótimo. Agora você é a entrevistada aqui. Eu sou é divertido isso, contar as coisas. Porque eu gosto muito de falar, né? Ah, nós também. Então... Na verdade, eu gosto de falar. Eu sou o cara que corta aqui as pessoas. Mas é diferente para você de ser a pessoa que escuta para ser a pessoa que vai falar? Vou descobrir isso ao longo da Primeira nossa vez? conversa. Não, eu fiz já, mesmo na rádio, contando do projeto, o que era, mas, em geral, nas entrevistas, meu marido fala assim, Josinho, menos, porque eu me empolgo, aí a pessoa conta uma coisa, eu preciso continuar contando a história. Então, eu me controlava muito e o tempo era curto. Então, em 30 minutos, né, o seu programa. 30 no todo, então a entrevista não durava tanto, eu tentava condensar. Nossa, a gente acho que nem conseguiria fazer isso aqui, né? Tem também os intervalos. Você não, né, Perrone? Que você enrola pra fazer... deixa eu te perguntar uma coisa. Gosto. A pessoa faz um discurso e aí vem a pergunta, qual é mesmo? Exato, tipo né? Então a gente está em casa. E aí, a gente se conheceu na faculdade, Paula, lá atrás. Eu lembro que você era casada com um judeu. Sim. E tinha várias restrições alimentares por causa disso. Não, nas festas tinham as restrições, mas a gente nunca seguiu a comida kasher. Mas precisava fazer uma comida toda diferente quando você tinha que receber um convidado. Não, quando tinham as festas judaicas, aí tem as restrições. O que pode, o que não pode, quando faz. Mas em casa mesmo, a coisa era mais tranquila, né? Até porque faculdade de gastronomia, não poder experimentar. Não, eu não tenho restrição alguma. Só a parte do camarão que você não podia. Eu não podia, mas agora já posso. Nossa, como é que pode essa alergia sumir, né? E qual que é a parte laranja que dá a alergia, né, do camarão? É o ingrediente que deixa o camarão laranja. Carotenoide, lembrei o nome. E as pessoas têm alergia por causa disso. Eu acho que teve uma festa que eu comi tanto, e a partir dali desenvolveu, e eu passei anos evitando, porque a coisa era séria. Até que eu falei, bom, acho que passou, e passou mesmo, então agora eu tenho me deletado. Mas você arriscou assim, tipo... Não, eu comi um pedacinho, deu tudo certo, foi mais um pedacinho, aí assim, a coisa... também os anos passam, né? Tem que algum benefício, tem vários benefícios, né? A maturidade tem vários benefícios mesmo. Mas um deles é assim, aprender a lidar com as suas alergias e contornar as coisas. Nossa, o meu tá ao contrário, velho. Eu tô ficando velho e tô ganhando as alergias. Acho que você abusou muito durante a vida, né? É. Até hoje, você come, né? Vamos combinar? Hoje eu comi McDonald's. Então. Com queijo? Você pede sem queijo? Não, hoje eu comi com queijo. Aí vai reclamar da comidinha aqui. Mas não, por isso que eu já nem quero comer mais queijo hoje. Hoje não pode, já deu a cota, né? Já foi minha cota. E eu tenho minha curiosidade sobre a comida kosher. Kosher que fala? Kosher. Kosher. O que pode, o que não pode? Como que é esse... Eu não sou uma especialista no assunto, né? Então você não pode, assim, porco não pode, na verdade... Por que o porco não pode? Porque as leis judaicas, na época, era uma coisa da preservação mesmo, da espécie? Das pessoas, porque assim, o porco... por causa da gordura? Não, o porco é tido como um animal sujo. Sujo, mas era assim, era uma coisa assim, você não tinha meio de conservar o porco estraga. Mas não foram os judeus que criaram o pastrame? É um defumado, né? Que é uma conservação. Sim, mas o porco existia, assim, as leis kasher, mesmo a circuncisão, era uma lei de higiene mesmo, assim, é uma coisa assim, por que os homens tinham que ser circuncisados? Porque é uma coisa que preserva a higiene do homem na época, com tudo aquilo, com a falta de medicação.
Por que só é judeu filho de ventre judeu da mulher? Porque o pai você não sabe quem é, a mãe você sempre sabe. Então, assim, é uma lógica muito legal. Faz sentido. Faz sentido. E a comida kasher era muito isso. Você não mistura queijo com carne. Então, você não ia ter isso eu não problema sabia nenhum. Então, também. você não pode misturar queijo com carne. Então, você tem... E quando você tem peça, que você não usa fermento, você tem uma cozinha toda separada. Então, você tem famílias ortodoxas, tem 2 cozinhas. Então, tem uma cozinha em Pêssar, que é quando você tem todas as restrições, porque você não come fermento nessa época. Que você está lembrando dos judeus que atravessaram o deserto e o pão não tinha fermento. Então, você come aquela matzá. Aí você tem essa restrição e aquela cozinha específica você não usa. Você não mistura os utensílios. Mas isso são pessoas muito mais ortodoxas, né? Então, assim... eu não tenho tanta propriedade para falar. Eu sei o básico, agora a essência do que pode... O que não pode misturar carne e leite, ponto. Isso não pode. Crustáceos, não pode. Porco, não pode. E tem peixe com escama, não pode. Então, tem que ser aquele bagre, né? Tem um prato até que é com a cabeça do bagre. Não, esse eu não conheço. Nem eu. Tem os... Assim, não é com a cabeça do peixe? Não, a cabeça do peixe é o seguinte, em Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, você sempre come gefilte fish, que é um peixinho, é um bolinho de peixe, que é maravilhoso, aliás, e que você come com um molhinho de raiz forte de beterraba. E quando você vai servir, você coloca a cabeça do peixe para ser servida. A raiz forte não é o wasabi, é a raiz forte. Raiz forte mesmo, né? E aí você coloca a cabeça do peixe, porque é para você assim, você tem que ser sempre cabeça e não rabo. E nessa vez, você tem a halá, que é o pão que você come toda sexta-feira. Sexta-feira você acende as velas. Shabat é de sexta para sábado. Não trabalha. Não é o dia do descanso. Tá. Como se fosse o nosso domingo. O nosso domingo. E nesse dia do descanso, o que você faz? Você tem essa halá que é trançada. Quando é Rosh Hashanah, que geralmente cai em setembro, ela é redonda, porque o mundo é redondo. E aí você come romã também, que você tem, durante o ano, todo judeu tem que fazer 614 mitzvahs, que são boas ações. Agora, eu sempre digo que tem boa ação que vale por umas 10, né? Que é uma boa ação mesmo. Fala sério. E a romã tem todo esse caroço que você não consegue contar os números. Então, um dos alimentos judaicos é a romã, que você usa justamente para representar a fertilidade. E eu, ano passado, estive em Israel e é muito engraçado, porque o elevador deles, no Shabbat, ele para em todos os andares. Porque você pode pegar um elevador... Você não pode apertar o botão. Os ortodoxos não podem. Tem assim, as coisas... Loucura. Assim, é o que acontece, é uma estrutura, né? Não pode fazer isso. E aí ele para em todos os andares, você vai entrando e saindo. Então, você tem assim, e tem apartamentos, é muito legal. E lá é uma zona, porque você tem dentro... Você não pode tocar uma campainha. Não, existe todo um sistema de como fazer funcionar no Shabbat. É só para dar o jeitinho, né? Porque o ortodoxo desce de escada. Eu moro num bairro judaico, né? Desce de escada. Então, no meu prédio lá, chega na sexta-feira, você vê todo mundo... Assim, todo mundo não. Tem, acho que 2 judeus lá no meu prédio. Mas você vê ele descendo lá do 8º andar de escada, subindo de escada. O porteiro já sabe, então o porteiro vai lá e abre a porta, porque ele não pode apertar botão, ele não pode fazer um monte de coisa, né? E é engraçado isso, né? Porque é umas coisas que a gente fala, tipo, igual a Larissa falou, que loucura, né? Mas para eles é uma coisa muito... É uma cultura, normal. né? É uma coisa muito normal, né? Do mesmo jeito, você falar, não pode misturar a carne com leite. Com leite. Que quer dizer, queijo é um leite. Então. Todos os derivados de leite, você não mistura. Então, imagina, você não pode comer um hambúrguer com queijo em cima. Não pode.
Não pode comer. Viu? É loucura. É loucura, não, isso é loucura, loucura, loucura. Mas, assim, são várias regras e as pessoas acabam se adaptando, né, assim, a isso. E sempre tem um jeitinho, né? Então, E você assim, falou de Israel, Paula. Me conta que você como foi que é a fazer em gastronomia Israel? lá. eu fui para Israel porque eu tinha muita curiosidade de ir. Assim, eu gosto muito de viajar. E como teve a pandemia e eu fiquei presa, ano passado eu tirei a barriga da miséria. Fui em muitos lugares que eu queria conhecer. Israel é uma cultura muito rica. E eu fui num grupo com um professor, que foi muito legal. Um guia, então. Né? Não, tem o guia, porque você não faz nada sem guia, porque você não fala a língua, tudo isso. E você, mesmo estando em Jerusalém, para você atravessar para alguns lugares, assim, o guia, os judeus não podem entrar em alguns lugares palestinos, então troca de guia. E esse professor foi contando a história, né? Contando o que aconteceu. É muita história em cima de história. Então a gente foi tirando as camadas da história. Os judeus não podem entrar em alguns lugares palestinos, nem os palestinos em alguns lugares Exatamente. Mas os turistas não têm problemas? Não tem problema nenhum. Não, é super seguro. Ninguém é hostil. Nada, nada. E dentro da cidade, daquela parte murada, a cidade velha, você tem 4 bairros. E é muito engraçado. Você tem aquela divisão do bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro católico e o bairro ortodoxo. Então, você circula pelos bairros e a comida, essa comida mediterrânea também, né? Tem muita coisa assim. Sempre essas meses, né? Então, são pequenas porções que todo mundo come junto. A comida é maravilhosa. Mas é tudo muito parecido, porque eu falei que eu viajei muito, eu fui para a Turquia no começo do ano. E é a mesma comida, quer dizer, não muda absolutamente nada. E os romanos atravessaram toda essa região, né? Assim, então, existem cidades. Tem uma cidade que eu visitei agora, que chama Cesaríade, em Israel, que tem uma cidade igual na Turquia, que é Éfasos, que é onde a Maria, bem pertinho da onde a Maria terminou os últimos dias dela. E Jesus era judeu, lembrando disso, né? Então as histórias vão se misturando e a hora que você começa a fazer o link dessa história é muito legal. E a comida nisso tudo é muito parecida, porque é uma região mediterrânea. Então, muita berinjela, muito tomate, frutas secas maravilhosas, aqueles mercados, assim, cheiros enormes. Eu gosto de fruta seca. Eu adoro. Especiarias, Especiarias né? é uma coisa, assim, que você fica alucinado com o mercado de especiarias. Eu acompanhei você lá, nesses legal. mercados. Olha. Não, e assim, essa coisa de viajar para conhecer mercados, eu acabo viajando, obviamente, comida é uma parte fundamental, né? Então eu vou olhar os mercados, o que tem, o que não tem. Em qualquer lugar, não interessa, tem o seu mercado local, porque as pessoas comem em qualquer lugar do mundo. Isso é... E é mais original, né? Você tá nesse mercado, você conhece a comida de verdade, né? Conhece a comida de verdade. Se bem que, assim, da região, tem né? uma das pessoas que eu conversei na rádio, foi muito legal, ela até fez a FMU. E ela escreveu um livro, o que era a comida de São Paulo? Então, é do sushi à pizza. Eu não sei se o título é exatamente isso, mas o TCC dela foi perguntando assim, o que se come em São Paulo? O que é comida tradicional? E ela levantou que eram todas, porque a gente tem o privilégio de morar num lugar em que todas as culturas passam por aqui. Então, a gente tem uma comida judaica maravilhosa. A gente não tem uma comida regional, né? Diferente de você ir para Minas, você tem a comida mineira. Você vai para o norte, a comida nordestina, a comida do... Mas será que o virado a paulista não é? Eu acho... Tem coisas do interior de São Paulo que eram dos tropeiros, dos bandeirantes. Mas assim, na cidade de São Paulo, pensa, sushi aqui é maravilhoso, churrasco aqui é maravilhoso, Sim, pizza mas aqui não é maravilhosa. É tudo de outras pessoas que passaram por aqui. Mas que já se incorporaram, Sim. quer dizer, as pessoas vão chegando e elas se incorporam à vida. E aí você pergunta, teve agora, recentemente, uma campanha sobre o Holocausto, para lembrar do Holocausto, e aí eles se sentem brasileiros, paulistas, né? E assim, eles incorporam a cultura do Brasil. E os outros povos que estão vindo, né? Agora tem o pessoal do Afeganistão que está aqui, os sírios, todos os refugiados, eles são acolhidos e passa a fazer parte da cultura dele a vida aqui. Então, essa cozinha fica misturada. Antes de você, a gente entrevistou um refugiado da Síria
né? E a gente estava falando do shawarma, né? É uma coisa que hoje todo mundo conhece, né? Se a gente falasse de shawarma há 15 anos atrás, Ninguém saberia o que ninguém saberia o que é. E essa é a graça de São Paulo, quer dizer, uma cidade tão grande e acolhedora, né? Assim, São Paulo, todo mundo assim, e as coisas se misturam. Então essa fusão, né? Acho que fusion food aqui é o que mais acontece mesmo, né? Olá, de advogada para gastronomia, que mudança foi essa na chavinha? Pois é. Na verdade, assim, eu saí da faculdade, quando eu saí, eu já fui para o mercado financeiro. Então, e não como advogada. Loucura. Eu tinha um chefe que, assim, eu tive uma desilusão jurídica, o sistema jurídico brasileiro não é dos mais inspiradores em alguns casos. Ele falou, não, você vai trabalhar num banco. E eu fui ser trainee num banco grande, passei por todas as áreas de negócios e acabei sendo gerente de produto de comércio exterior. Aí, nessa época, eu casei com uma pessoa do banco e nesse mercado é cruel, assim. Eu falei, não, deixa eu fazer outras coisas. E aí a vida foi embolando, eu ia começar um projeto, fiquei grávida, fizemos uma mudança, fizemos outra, foi uma coisa corrida, até que eu fui mãe por um tempo que foi maravilhoso. Sim. Eu fui mãe em tempo integral, que eu amei. Eles estavam crescendo, me deu 5 minutos, falei, gente, eu vou cortar os pulsos se eu não fizer alguma coisa, me mato aqui. Aí eu entrei de noite, eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre, sempre. Até num dos cursos que eu fiz no banco, tinha que fazer uma apresentação, um módulo, Presentation Skills. Aí a primeira apresentação, diferença entre falência, concordata, olha, um negócio é assim, o outro é assim. Depois de todas as técnicas, eu dei uma receita, né? Eu falei, gente, é muito mais legal falar de uma receita. Então eu peguei uma receita e dei uma explanação. Eu falei, falta de visão, eu podia ter visto isso naquela época. Aí, eu olhando de noite, entrei para a faculdade, eu falei, nossa, um curso de gastronomia. E a FMU estava aberta a inscrição, eu peguei meu diplominha, bati lá, eu falei, vocês me aceitam? Aceitamos. E daí foi essa grata surpresa, né? Eu nem imaginava que tinha faculdade de gastronomia também. Não? Não, eu fui me inscrever para o curso fui fazer prova para o curso de psicologia na PUC, e aí era obrigada a colocar a segunda opção. E aí mas eu não tenho segunda opção. E aí fiquei vendo o que tinha de opção e tinha gastronomia. Gastronomia, tenho faculdade. E aí que eu entrei na FMU junto com vocês. Eu fui mais ou menos igual. Eu estava num trânsito na 23 de maio, indo para casa, saindo do trabalho. E era na época que tinha outdoor. E aí eu vi um outdoor do curso de gastronomia. Né? Eu já tinha feito análise de sistemas e eu já estava bem chateado com a área. Aí falei, cara, existe isso? Eu vou fazer isso. Vou largar tudo e vou fazer isso. Não, e é um curso muito legal, assim, você experimenta muitas coisas. A estrutura dos módulos dele é muito legal. E eu falo que cozinhar é igual processo civil, né? Porque assim, se você fizer isso, dá naquilo. Se você fizer aquilo, assim, tem uma sequência, um mise en place. Todos os vídeos que eu começo, separe os ingredientes. Porque a cozinha, você começa a conversar, se não está separado, fatalmente você vai esquecer alguma coisa. Sim. Né? Mas isso a gente aprendeu lá, né? Deixar tudo pré-pronto. Não é isso, mas assim, são coisas que você acaba incutindo e você leva para sua vida, assim. Vamos fazer alguma coisa? Separa tudo que você vai precisar, porque na hora vai faltar. Então, Faz um checklist, né? Faz um checklist. Você vai viajar, separa tudo que você vai precisar. Então, é legal. E a parte do processo civil é um pouco isso. Olha, vamos deixar tudo à mão que nós vamos usar e aí você começa a usar. Mas aí na faculdade, meus filhos eram pequenos e a professora deles da escola, que tinha sido minha professora, que eles estavam na mesma escola que eu estudei, ela falou assim, escuta, por que você não monta uma cozinha aqui? Eu falei, oi? Como assim monta uma cozinha aqui? Não, vamos... E tinha um espaço do laboratório na escola. Aí tinha um espaço. Eu falei assim, bom, comecei a juntar as mães, a gente tinha a barraca da festa junina e o dinheiro era destinado para os pais. Eu falei, bom, beleza, vamos conseguir montar a cozinha. Montei a cozinha da escola e comecei a dar aula para as crianças. Era um curso extra e lotava. Isso junto com a faculdade? Não, eu tinha acabado a faculdade. Você tinha acabado. Foi em 2008. Isso, acabou a faculdade. Eu falei, bom, vamos começar. Fiz uma apresentação, eles estavam estudando História do Brasil, eu dei uma aula de culinária brasileira. Ela falou, não, você tem que dar aula todo dia. Eu falei, tá bom. Aí como o curso começou?
Quando começou o curso, uma das mães, que é da Folha até, a Ana Estela, a filha dela estudava comigo, com o meu filho, eu falei assim, eu queria escrever, chamei ela, falei, Ana, como é que eu faço para começar a contar história? Ela falou, você tem que gravar um vídeo. Eu falei, gente, como que eu vou gravar um vídeo? Ela falou, um minutinho. Aí ela mandou uma equipe da UOL TV naquela época, a gente fez um vídeo e o troço estourou, assim, deu super certo. E o vídeo era falando mesmo, eu descobri naquela época que eu dava certo, que, assim, olhar para a câmera não é uma coisa... Tem gente que trava e fica... Eu esqueço, então é muito fácil. Aí eu comecei, aí fui para a Chef TV fazendo programa com as crianças. E daí que surgiu o livro, que é a Família Cuca, que é sua filha, eu te mandei. Que é muito divertido, que foi um projeto, uma delícia, que as pessoas trocam de lugar entre si. Quer dizer, o pai passa a ser... Tem que obedecer o filho, porque quem está comandando é o chefe. E é entender a importância da hierarquia. Essa coisa, todo mundo na mesma linha, não funciona. Por que é chefe? Porque, assim, imagina ela tá ali. Se cada um for fazer um negócio, não vai. Alguém tem que comandar o processo. E para as crianças foi uma coisa muito legal. Paula, várias crianças aí que você teve que comandar, né? Que loucura, eu acho que eu não tenho essa paciência. Mas você não tem ideia das crianças, a hora que ela está compenetrada atividade, numa tarefa. Então, mas eu entendo que tenha crianças que gostem, que elas se identificam, né? Porque, por exemplo, eu na escola, eu tinha aula de música. E para mim aquilo era a pior aula do mundo, né? Eu não tenho aptidão nenhuma para música. Então você tinha a criança que está ali focada e tinha o Perrone que estava ali querendo acabar com a aula. Matar a professora. Que conversava, que não deixava ninguém prestar atenção, né? E eu acredito que tenha crianças também que olhem, cozinhar... Mas era um curso Lorena extra. Não liga, acredita? Não, mas é um curso extra, veja. Então, mas aí a criança ela não tem opção, né? Porque, por exemplo, se eu pudesse escolher, você acha que eu queria estar lá na aula de música? Era um curso extra. Ah, tá. E alguém te colocou lá. Sim, minha mãe me colocou. Minha mãe era, eu acho que para se livrar de mim, minha mãe me enfiava em tudo que você pode imaginar. Mas assim, você tem que descobrir, assim, o que era legal é porque, assim, quando uma criança pode não gostar tanto, mas o amigo está fazendo, e aí eles começam a descoberta. Teve uma das meninas, assim, aí não vou experimentar. Eu falei, eu só tinha um combinado com as crianças. Eu falei, você não precisa gostar da comida. Você vai experimentar. E você tem o direito de falar, não gosto, não quero. Isso era legal. Aí uma falou, não prova. Aí uma outra virou, faz assim. Você vai pôr na boca. Aí vem uma explosão de sabores. Aí você vai engolindo devagarzinho. Aí ela ficou assim, experimentou e gostou. É isso, assim. Eles têm o linguajar deles. E a satisfação de ver uma coisa que você produziu é muito grande. Porque criança acha que o frango vem em caixinha, né? Sim. Já em nuggets. Sim. A batata vem em palitinho. Cenoura, assim, eles não... Então, na hora que ele começa a ver da onde vem e para onde vai a transformação... É engraçado, porque isso é a realidade de algumas crianças, né? Tipo, eu vi isso que você está falando, eu acho que eu vi o Danilo Gentili, ele tem uma entrevista que ele faz com criança, né? E ele faz umas sacadas dessa, do tipo, ele pergunta, você sabe de onde vem o leite? Pois é. E tem criança que responde da caixinha. Né? Não, entender a cadeia produtiva, assim, as crianças eu acho que hoje em dia estão... essa coisa, eles sabem de tudo, né? Uma coisa assim... Mas ao mesmo tempo eles são muito alienados, né? São alienados, mas assim, eles começam a entender a importância, dependendo da linha da escola que eles estudam, olha, da reciclagem, da cadeia produtiva. E na escola a gente tinha um minhocário, então todo o resto a gente punha no minhocário, faz uma compostagem, e a gente tinha uma hortinha, e aí pegava e alimentava as ervas da hortinha. Então fazia esse ciclo. E com a cozinha você consegue explicar tudo, né? Matemática, às vezes, porcentagem é uma coisa... O que é porcentagem? E aí você começa nas medidas da farinha, do açúcar, do fermento. Fica mais fácil, porque ele vê o produto pronto. Então, tiveram histórias muito legais, e mesmo a história do
ter paciência. Cozinha, É. você tem que ter paciência. Eu vou te falar uma coisa, cara, eu não sou uma pessoa, eu nunca gostei de matemática, né? Eu tenho 48 anos. Olha que vergonha o que eu vou falar agora. Eu fui entender o que era 3/4, 1/4, Com a 2... xícara? Não, agora. Na minha cabeça nunca me entrou isso. Porque eu sempre peguei ali o copo medidor, 3/4. Ah, aquilo é 3/4. Mas depois que eu fui entender o que era o 3/4. De um todo. De um todo, entendeu? Entender o que é. Porque quando tá ali mastigado é fácil. Ah, 3/4 de farinha, ah, legal. Pego aqui, tem aqui a medição, é isso, é 3/4. Mas como assim você aprendeu agora? O que você precisou fazer para... Não, eu nunca entendi frações. Eu não sou o cara da matemática, eu nunca gostei da eu Mas você matemática. vê muito. que isso que você acabou de dizer é o seguinte, nunca é tarde para parar de aprender. Não é. E fui aprender isso na cozinha, entendeu? Na cozinha. Né? Uma vez eu vi assistindo um canal, a mulher pegou e falou assim, para quem não tem o copo medidor, Você falou... eu falei, eu tenho um copo, mas eu quero entender. Aí ela explicou, eu falei, putz, eu nunca prestei atenção nisso. O que você falou é isso, você nunca prestou atenção, Não. mas a hora que você para Sim. ouvir, na verdade... É porque sempre foi mastigado. A gente não quer raciocinar, tá mastigado. Igual, por exemplo, se você tem a balança, e quando você não tem a balança, você faz o quê? E quando você não tem um copo medidor, você faz o quê? É o improviso que a cozinha permite. Uma vez, foi muito legal, e a gente estava assando um bolo e ia ter um eclipse, um eclipse da lua que dava para ouvir. Todo mundo oriçado. Que dava para ouvir? Não, ouvir, desculpa, para enxergar. Era um eclipse, esse aí ia ser poderoso, né? pô. Não, o eclipse, e aí todo mundo assim oriçado, porque tem o eclipse. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o bolo para assar. Quanto tempo leva o bolo? O eclipse durava meia hora. Não sei, eu falei, a gente vai descer, a gente vai ver o eclipse, a gente vai voltar e o bolo vai estar pronto. Esse é o tempo do bolo. E foi sensacional para entender que a medida do tempo não necessariamente é a medida do relógio. Você pode medir de outras maneiras. Formas. Então tem outra, é a escuta, né? Então na cozinha é o lugar mais democrático para falar de qualquer assunto, porque qualquer assunto passa pela cozinha, qualquer. Todo mundo come em algum momento. A pessoa pode odiar comer, achar pavoroso. Cozinhar também, né? Odiar cozinhar. Mas a hora que você aprende, com essa história eu comecei, a coisa foi evoluindo, eu comecei a fazer receitas mais para adultos e receita fácil. Aí tem um que é monguinho zero, né? Assim, qualquer débil mental consegue fazer Monguinho aquele prato. zero. Porque... Monguinho zero. Adorei esse. Então, monguinho zero é ótimo. Esse é um filé que você põe. Para valorizar a receita, eu falo, tire a carne da embalagem, né? Porque... Nossa, desse jeito. Não, monguinho Nesse zero. nível. Monguinho zero. Aí o que você faz com shoyu, saquê, gengibre, você põe 7 minutos de um lado, vira 7 minutos do outro lado, e ela tá maravilhosa, a carne. Aí a moça fez, ela falou, mas deu certo. Eu falei, mas dá certo. A pessoa se sente tão autorizada, né? Falou assim, não, eu já sei fazer um prato, pensa. E aí você vai desmistificando aquela coisa de que eu não sei cozinhar. Porque é ruim, é quando você tá... As mães estragam. Ah, você está fazendo errado. Isso não pode ser assim. O corte não está certo. E esses masterchefs Tua da mãe vida... era assim com você? Não, minha mãe eu ficava muito na cozinha. Eu sempre gostei da cozinha, então... Mas ela dava os pitacos dela? Ah, sim, né? Não dava, mas faz assim, faz assado, mas é uma coisa de colocar junto, trazer, vai fazendo isso, dá autonomia. É que hoje tem gente que poda, né? Poda, não, eu já fui dar aula particular para criança, e eu falava assim, aqui não é Masterchef, você vai ter que pegar na coisa, você não estala o dedo, aparece. Eu falei, olha, tem todo um processo, tem que esperar assar o bolinho, assim, melhor que seja o seu forno, vai levar 20 minutos. E nesse período você arruma a cozinha. O que você faz enquanto espera? Falei, guarda tudo que você separou, você arruma a cozinha, você faz alguma coisa, mas você não apressa, né, o tempo do... E nem fica ali sentado olhando, né? Não, você vai... Não, assim, como otimizar o seu tempo? Sim, você otimiza. E também não adianta, porque mesmo se você ficar sentado, vai demorar muito mais, os 20 Sim. minutos. Quando você está fazendo alguma coisa, o tempo voa. Quando você está, assim, ansioso, o tempo não passa. Estreou um programa esses dias na Globo que eu achei o máximo, que é Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. Não vi. Quem apresenta o Hassum,
Tá. Né? E são 2 jurados. Uma é a Paola, que era do MasterChef, e a outra é um moço que eu esqueci o nome dele. Não é uma pessoa tão famosa, pelo menos para mim. E aí vai artistas, né? E as mães. E aí os filhos cozinham, as mães ficam olhando e elas podem interferir em algum momento, bate um botão e interfere. Cara, eu achei o máximo, porque você vê a mãe ali, porque o pessoal vira uma competição, é uma competição. E tem muita gente que é muito competitivo. Então você vê as mães ali, nossa filha, mas eu não falei que não era assim, e começa a ter altas treta. E é as coisas que acontecem mesmo. Tem algumas famílias que são desse jeito, né? E eu acho que as pessoas perdem a vontade de cozinhar por causa dessas tretas, né? Tipo, Não, é aquilo que você falou, se agrega, é legal. Se você tem uma mãe, que faz com você, é diferente do que você ter uma pessoa que só fica te taxando. Tá errado. Tá errado, não é assim. Eu já não falei que não é assim. De novo, sabe? Eu fiz uma época que chamava Família na Cozinha, daí que surgiu o livro. Eu juntava as famílias, era um espaço bem legal, assim, uma escola de cozinha que eu fechava no sábado e todo mundo ia cozinhar junto. Então teve um dos episódios, esse foi impagável, que foi o sogro, a sogra não foi, a sogra ficou em casa com os filhos, as noras, os netos, e o cara era um porre, mas o cara era insuportável. Aí todo mundo assim, porque nós dando ordem, eu falei, então, deixa eu te explicar. Eu vou dividir as tarefas, e o cara eu falei, você vai picar cebola. Se não picar cebola, não anda a comida dele. Começa a fazer logo, para não reclamar, para dar tempo de ficar pronto. As noras olhavam para mim, falavam, yes. Foi a glória. E o homem teve que picar a cebola, e o neto era pequenininho, eu deixei desfolhando salsinha, né? Que é a melhor técnica de desfolhar salsinha para criança. Eles ficam lá compenetrados, fica maravilhosa. E o cara teve que se enquadrar. Então, assim, foi uma coisa, falou, olha, se você não fizer, o resto das receitas não anda. Você vai fazer e vai colocar. E aí, ele se aquietou, porque a tarefa dele se conformou, né? Falou, tá bom. Ele queria fazer o quê? Ele queria, uma coisa mais glamurosa, né? Talvez finalizar o prato, talvez dizer, fui eu que fiz, alguma coisa do gênero. Era uma pessoa pouco transigente, sabe assim? Isso eu não faço. Não gosta de fazer parte do processo. Não. Quer dirigir. Se ele é assim, quer dizer, provavelmente é como ele age. Você estava falando que essa coisa, me lembrei da história, porque você falou do competitivo, né? De que todo mundo quer isso. As pessoas são na cozinha o reflexo do que elas são no dia a dia. E nesse sentido, a cozinha pode ser terapêutica, porque se você se disciplinar para tentar aprender passo a passo, ser organizado, você leva isso para outros lados. Então, sempre é um caminho. Eu não consigo receber ordem na cozinha. Não? Não. De jeito nenhum. Mas é uma característica sua, né? Então... Na verdade, eu fui descobrir esse negócio, não com a cozinha, mas acho que com a vida, né? Que sempre chamavam minha mãe que eu era o líder da classe. Né? Que eu levava as pessoas para o mau caminho. E na cozinha não foi diferente. Né? Hoje eu consigo porque eu me seguro. Né? Então, assim... Você evoluiu. Eu evoluí. Aqui, por exemplo, hoje a Larissa está cozinhando, né? Semana que vem sou eu. Né? Então, assim, para mim não me interessa o que ela está fazendo, eu quero saber de comer. Entendeu? Mas isso é um exercício mesmo. É um exercício, porque quando a gente começou, eu queria saber antecipado o que você vai cozinhar semana que vem. O que você tá direito? Então... E eu ficava, entendeu? Tipo, aí depois eu falei... Tadinho dele, porque... Tadinho do Perrone, porque eu falava assim, ainda não decidi. Então, e eu ela é diferente. Eu, olho a geladeira, isso aqui. Porque chega, por exemplo, hoje é quinta, né? A gente grava de quinta. Quando chega na segunda-feira... Você já sabe tudo. Não, eu já me programei, eu já fiz a compra, eu já sei o que eu vou cozinhar na quinta-feira. E me dá uma gastura. Larissa, o que eu perguntava pra ela? Não sei. Não sei. Às vezes eu chegava aqui, não sei ainda. Falei, meu Deus. Mas isso é uma parceria que funciona, porque assim, sim, pessoas bacana. complementares que vão trabalhar juntas, e aí você vê
com o jeito do outro, entende como o outro faz e alguma coisa você vai acabar aprendendo. E é uma terapia, né, também, porque as coisas não são só do seu jeito, Não. né? Você aprende a escutar, aprende, às vezes, a baixar a cabeça e falar ok, né? E às vezes a gente a gente não discute, né, Lari? A gente nunca discutiu. Não. Mas a gente discutia só na faculdade. Mas a faculdade... É difícil, né, Paula? A faculdade é um aprendizado. Aquelas panelas que sobravam para todos. Eu fui dar uma aula na FMU, foi muito engraçado. A Cíntia, na época, estava sendo diretora. E era a Cíntia que foi professora de História da Gastronomia. Ah, tá, Cíntia. Era de francês De também? francês, Ah, né? tá. Aí ela pegou e falou assim, era uma aula, um workshop o dia inteiro. Então eu falei, bom, eu vou fazer a mesma receita de manhã, de tarde e de noite. E era um nhoque de ricota. De manhã, eles fizeram bonitinho, eles mediram. Ai, que lindo. Lindo mesmo. Gostoso, hein? Pena do Perrone nem É. tanto, né? Pobre, sem Era queijo. aquele coisa redondinha, pesadinha, bonitinho. À tarde, o negócio fizeram, a receita ficou saborosa. Era uma bola, né, de tarde. À noite, você pediu a bola, tá aqui. Eu falei, tá bom. E era um yokone, né? Então, assim, era totalmente diferente, porque os alunos da manhã pesaram um por um. Eu falava, gente, não precisa tanto. O prato veio empratado, todo bonito, aquela coisa, tudo isso. Então, é curioso de como cada um interpreta a cozinha. O da noite foi aquela... Porque também à noite acho que o pessoal trabalha, né? Acho Não, que o pessoal estava mais cansado, cansado, não via né? sentido naquilo. Uhum. O da manhã estava pensando assim, que a próxima cozinha dele vai ser no Evai, alguma coisa do gênero. O da noite falou assim, tô cansado, quero ir embora, acabou, chega. Paula, eu preparei hoje para vocês. O quê? É O um quê? brioche recheado com ovo. Tem catupiry, queijo e bacon. Que delícia. Não tem como, né? É pra comer já? Pode comer, fica à Peraí, vontade. tem E o que- do Perrone é ovo e bacon, O né? meu é ovo e tristeza, bacon. e É uma tristeza. tristeza. E Mas brioche é muito bom. é esse integral, fiquei curiosa. Tá gostoso. Bom, né? Deixa eu pegar aqui. O Felipe falou que tem gosto de panetone brioche. Não. As pérolas dele. O Felipe Pérolas é meio peculiar, gastronômicas. né, nas coisas. É Ele uma não sabe delícia. muito o que ele fala. É um lanchinho da tarde, café da manhã, acho que vai muito um bem brunch. aí, né? Não, para um brunch é legal, né? Essa história de você fazer um café da manhã diferente. Eu sou louca por Agora eu café vou da te manhã. perguntar, você gosta da gema mole? Eu sou louca por gema mole, mas também não desgosto. Tem gente que é louco por gema mole. Sou eu. Então, você tá olhando pra minha gema, A é sua isso? deu certo? A minha tá mole. Ah. Quer que eu esquente no micro-ondas pra Não. coalhar? Não, imagina. Não, Não tem- perguntei antes, olha eu errado. Eu também nem imaginei. Na Desculpe. verdade, eu adoro ovo. E adoro fazer uma salada de ovo. Você estava falando de comidas judaicas. Uma das coisas mais gostosas é a salada de ovo. Mas gema, eu só como, assim, não é aquela coisa que tem... Eu sou louca por clara. Sério? Desde Nossa, acho sempre. super sem graça. Não, claro. desde pequena isso. Eu gosto só da gema mole. Não, como também, mas você come também, né? Vai, Perrone. O quê? Ovo frito não, né? Frito sem a gema mole, eu acho sem graça. Não, mas eu gosto de ovo com a Mas gema tipo ovo mole. cozido. Na verdade, é uma questão de experimentar. Uma das conversas que eu tive na rádio que me marcou foi com um fotógrafo de gastronomia. E ele dizia o seguinte: olha, comida, para você dizer que você gosta ou não gosta, você tem que comer 3 vezes. E eu usei muito esse exemplo com as crianças. Ele falou assim, que a tia dele, toda vez que ele ia na casa da tia, fazia estrogonofe. E era pavoroso. Então, para ele, estrogonofe era uma comida pavorosa. Que E ele era ruim o estrogonofe da da tia. tia. Ele passou a evitar sempre. Ele foi fazer foto no interior de São Paulo, num lugar XPTO, e o estrogonofe era o prato carro-chefe. E ele já se preparando. Não, olha, tem uma tilápia, eu vou pedir a tilápia. Tava tudo certo na cabeça dele. Ele chegou lá, colocaram um estrogonofe. Não teve o que fazer, né? Aquela situação, chegou a gema mole. Não, eu vou comer a gema, acabou, vou comer estrogonofe. Ele comeu, ele falou, gente, comida maravilhosa. O que, né? que é isso? Que comida é essa? Aí ele falou assim, deixa eu tirar a teima. Ele falou assim, eu vou num outro lugar aleatório, que não é esse lugar do estrogonofe blaster, não é a casa da tia, eu vou pedir um estrogonofe.
O estrogonofe estava ótimo. Aí ele chegou à conclusão que a tia dele não Não sabia sabia fazer fazer estrogonofe. E aí, isso é a máxima de experimentar, né? Que você tem que experimentar um negócio e que cada um vai fazer de um jeito. E a pessoa dá a descrição do prato, na sua casa, não necessariamente é o da minha casa. E aí você prova e, assim, você pode dar até outro nome. Ah, isso não é esse prato. Renomeia. Tem coisas que você não come, Paulo? Tem várias. O quê? Assim, chuchu. Não gosta de chuchu? Eu detesto chuchu. Você O sabe que você não come, Perrone? Deixa a nossa convidada o que eu comer um não pouquinho. como? Cara, eu não como algumas coisas. Eu não como miúdos, não gosto de miúdos. Nenhum? Eu tô com a boca suja? Não, eu tô pedindo guardanapo. Ah. já. Não como miúdos nenhum. Ah, tá aqui, tá aqui. Não gosto. Mas já comeu. Já, Obrigada. já Antes na de faculdade falar. a gente comeu. Ah, Teve que eu experimentar, adoro né? foie gras, adoro aquelas terrines com fígado Eu não gosto de nada dessas de galinha. Não, fígado eu como nas terrines, mas comer assim. Bife de fígado, assim? Nossa. Meu filho experimenta tudo, assim, a gente viaja. Quantos anos ele tem? Agora tem 26. Mas assim, sempre experimentou. Bochecha de boi, é isso que eu quero. Carne de avestruz, é isso que eu quero. E a minha filha é a pessoa mais complexa para comer do mundo. Então era super fácil, né? Assim, eu fui com ele numa viagem para África do Sul. E numa viagem você não tem muita opção, Não, mas né? assim, com ele, a gente faz menu degustação. Então, Tá. assim, eu fui com ele no Astrid Gaston para provar tudo. Aí ele pegou uma pimenta ali, colocou na boca, falava, não deu nem tempo, né? Foi aquela coisa que corroeu. E a gente foi Tadinho. num dos restaurantes mais legais que eu fiz de menu degustação, é esse da África do Sul, na cidade do Cabo, que você tem as 4 primeiros pratos, você tem um tipo de mesa, com toalha, com tudo. Todo mundo entrava numa salinha, você falava assim, e saía da salinha, sua mesa era uma coisa, porque era a parte das caças. Então era uma mesa sem toalha, trocou o talher, trocou tudo. O mistério era a salinha. Porque o que era aquela salinha? As pessoas saíam diferentes da salinha. A hora que a gente, eu nem sei, não existe mais, nem sei se tem essa salinha ou não, mas agora eu tô contando. A salinha era um chapeleiro maluco que te dava umas infusões para limpar o paladar da parte da entrada para as caças. Ele achou o máximo. A minha filha ia infartar, chorar, não ia comer, não ia fazer nada. Então, porque assim, mas é legal essa coisa de esse aventureiro para comer. Eu sempre... Eu acho que eu era um pouco... Eu sempre tive o paladar um pouco infantil. A Larissa fala que eu tenho até hoje. E não é? Talvez ela tenha razão. E no quartel eu aprendi a comer muita coisa, porque não tinha o que falar não, né? E aí depois, na faculdade também, né? Mas na faculdade eu já fui mais aberto a experimentar as coisas, né? Na faculdade você tem que ir bem aberto. Ostra, por exemplo, eu não tinha comido até a faculdade. A ostra, Ostra crua. Eu acho lindo comer ostra. Então, mas pra mim Mas assim, não vai. Eu já comi de todos os jeitos. Eu falo assim, não, agora eu vou provar essa ostra, porque assim, essa daqui é... Eu olho e falo, é tão bonito no cinema, né? Comer ostra, aquela coisa chique, mas não vai. água de mar com limão, porque você põe limão. Cara, E sem mas sal. é igual o chuchu, né? O chuchu ele não tem gosto de nada, né? O chuchu é uma coisa Mas que... chuchu acho que é trauma de infância, porque minha mãe fazia soufflé de chuchu, que meu pai adorava, e eu era obrigada a comer aquilo. Então, assim, eu falava, Eu comi não desce. ontem eu fiz chuchu com ovo. Eu adoro chuchu com ovo. Mas tem uma espécie de chuchu que é mais gostosa, que é a da casca verde escura. Eu nem sei que tem chuchu diferente. Eu olho pro chuchu com medo já. Tem o chuchu com a pra casca mim, eu clara gosto dos e dois. ele é menos saboroso. Eu ele gosto é mais... dos dois. Esse que eu comprei acho que era da casca escura. Porque eu adoro o chuchu. Por exemplo, quiabo. Amo quiabo. Amo quiabo. Esses dias Quiabo, eu fiz gosto. quiabo... Não gosto? Gosto. Quiabo com abóbora, refogado ali pra comer com arroz e feijão. Adoro quiabo. Por Lorena gostava, Não de gosta repente mais. parou de gostar. Brócolis também gostava, aí ela finge que ela não gosta agora, só pra não falar que come verde, né? É umas coisas, né, de criança. mas tem coisas que assim, que eu gostava muito que eu também não gosto mais. Não, você vai mudando Vai, o paladar. é engraçado, Mas né? assim, quiabo é uma coisa que tem algumas coisas que tem toda semana na minha casa. Quiabo tem toda semana na minha casa. A única coisa que eu não gosto é de cortar o quiabo. Acho um saco
filetar o quiabo? Não, mas como você faz o seu quiabo? Refogado na... Mas um tem que cortar em pouquinho de rodela, vinagre. não é? Hã? Em Não sei, tem que rodelinha, cortar, é. Mas esse... Não, porque ele já... Você começa a cortar, ele já tá babando, né? Não, mas você põe vinagre Aonde? no quiabo? Na panela, Nunca sim. fiz. Você nunca fez Nunca usei vinagre pra fazer Você põe quiabo. um tiquinho de vinagre, não tem baba nenhuma. Uma colher de... Mas antes de cortar, você deixa ele de molho na água? Não, eu ponho na hora, mas assim, eu nunca vi um quiabo assim que fica babando. O Talvez meu- a sua faca não esteja tão amolada. Pode ser. Tem uma mocinha que sabe amolar a faca. Não, que... sou eu que amolo as Pior que dela. ele que amola as minhas, eu não gosto. Ela não gosta. O que você não gosta de comer? De comer a ostra, eu achei sem graça. Putz, eu acho que eu sou aberta a tudo, sabe? É? Não tenho problema, não. Não, assim, Difícil. eu olho os seus vídeos, assim, tem algumas caras. Gordura não vai. Assim, tem Você não gente gosta? no gordura não. Eu não Mas eu consigo. tiro também, a maioria que eu como, É. eu tiro depois. na Eu hora de tenho comer. uma suculenta. Mas eu assim. gosto do gosto da gordurinha. A Lorena, ela chupa, né, a gordura. Quando eu era criança, eu fazia a mesma Por exemplo, coisa. o contrafilé. O contrafilé tem uma gordura gostosa. Não, eu sou mais- Depende do boi, né, também. Não, o que eu amo é fraldinha. Eu adoro. É assim. Mas eu tiro a gordura dela Eu também. tiro, não, pra comer eu tiro, assim. Não, eu tiro pra preparar. Eu não gosto, eu tiro Eu deixo aquele cabeça. pedacinho. Não, eu fiz o meu primeiro churrasco, vendo você fazer, foi um sucesso de vendas. Olha. Ficou assim. Porque quando eu me meu ex-marido, né, gaúcho, e aí eu falei, vou ficar sem comer churrasco de jeito nenhum. Aí eu falei, vamos lá. Aí sim, foi um vídeo inspirador, fiz, deu certo. E daí que as amigas da minha filha falaram, vamos aprender. No fim, eu não tenho mais a casa da praia, não tenho mais churrasqueira nesse momento. Mas de qualquer jeito, o churrasco começou a sair direito. E aí você vai se apropriando mais, né? Ah, mas é prática, né? Como na gastronomia, a repetição faz com que você acabe aprendendo e pegando o feeling, né? Que é o truque. Todo mundo quer saber, o truque da manga tá ali. Não, mas É fazer você já todo sabe. dia. Você já sabe que a carne vai estar no ponto ou não vai, só de olhar Não, e pela conhecer- crosta. Não, você olha, e fora isso, conhecer o teu fogão, É. o teu forno. É engraçado quando a gente cozinha fora de casa, né? Eu não gosto de cozinhar fora de casa. Primeiro, que não tenha os meus utensílios. Isso é insano, insano. Você fica olhando, você fica perdido, aí você não acha Você não nada. sabe onde tem nada, né? E é engraçado porque, por exemplo, o forno da Larissa é igual o forno que eu tenho na minha casa. Mas não é igual. Não, o gás é diferente, ele chega... Mesmo que ele é elétrico, esse aqui não é a gás, é elétrico. Mas é diferente. É diferente. Não é teu forno, não adianta. E o fogão, a mesma coisa. Eu fui cozinhar na casa de uma amiga, ela falou, ai, vem aqui fazer um jantar. Aí eu olhava, mas a faca, ela tem uma faca para Cega. Uma. E era um carbonara super fácil. Eu falava, gente, isso aqui, cortar aquele bacon ficou assim. Aí, mas o negócio saiu. Aí, Mas aí você aprendeu a nunca mais sair sem a sua mala de faca, né? Sem os você- utensílios teve básicos. outra que eu fui na casa, assim, não tem nada na casa. Você começa a olhar, você procura uma coisa, você não acha nada. E pessoa que não cozinha, essa é a faca que ela usa para tudo. Tudo! É isso. Gente, não é... Como chama esse utensílio? Faca. Faca. Gente, você pediu o quê? Uma faca. Aí eu passei a especificar. Quando eu ia dar aula, as pessoas que eu ia dar aula em casa, eu passava uma listinha e eu mandava uma fotinho, assim. Eu levava, eu falava, olha, qualquer coisa eu posso levar as coisas. Porque senão fica muito difícil. Você fica lutando com o negócio para tentar fazer. Não, e aí parece que a gente Passa não sabe... vergonha, né? Passa vergonha. É. Não, você não consegue fazer. Tipo, a minha esposa, ela não sabe usar a faca de trabalho, né? A faca profissional. Você pede pra ela cortar uma cebola, um alho, é com isso daqui. E sai ótimo. E sai ótimo. Agora, me dá um negócio desse pra Não cortar uma sai. cebola. Não sai. Não sai. Não. Você fica com o negócio ali de jeito sai. nenhum. Não vai. Não tem jeito, né? Não tem. O utensílio é fundamental. Ah, de programa de TV para rádio, como foi esse pulo aí? Foi justamente, eu fui ser entrevistada na rádio por causa do livro da família Cuca. Uhum. Terminou a entrevistadora falou assim, nossa, você tinha que ter um programa de rádio. Eu falei, também acho.
E fui falar com o dono da rádio. Ele falou assim, mas gastronomia, o que você vai falar? Depois de meia hora de conversa, ele falou assim, começamos semana que vem. Porque a ideia do programa é tudo ligado ao universo da gastronomia. Então é gente que... Desculpa. É gente que produz avental para cozinha, gente que produz fogão, arquiteto de cozinha, porque a arquitetura de uma cozinha é fundamental. E tem arquitetos especializados. E aí, assim, quem produz queijo, quem produz leite, quem produz mel. E a conversa foi se estendendo, foi daí que começou. E é muito divertido. Mas, como eu estava te dizendo, quando era presencial é maravilhoso, totalmente na pandemia é maravilhoso, híbrido virou uma luta inglória. Hoje você grava uma vez por semana? Não, agora eu estou gravando menos, porque a gente tinha um log grande dos programas que estão indo, mas só a rádio virou quase híbrida, né? Então é uma rádio pequena, aquela que você teve lá, e eles, no momento, a gente está fazendo por Zoom. Que acabou, foi um jeito que funcionou bem. Não, mas super legal, né? Essa adaptação. Hoje em dia, o que eu posso fazer também de reunião online... Ai, maravilhoso. Nossa, não ter que sair de casa. Pronto. Não, o presencial é diferente, né? Você sentir a pessoa, o que está fazendo, o que está falando, mas online facilita, porque atravessar a cidade necessariamente não é tão fácil. Exatamente, né? Sempre tem uma encrenca e na chuva ainda de verão, ferrou, né? Mas uma coisa de você fazer via Zoom, Paulo, do que o presencial, nem todo mundo tem bons equipamentos. Né? Então, por exemplo, para a gente que a gente se preocupa, que a gente tem um microfone, câmeras... Assim, sai prejudicado. Não, foi um método precário, era uma coisa assim, eu estava conversando no caminho para cá, eu tenho muita vontade de ter algo assim, né, do que exatamente uma estrutura de ter um podcast mesmo, porque eu sou a louca do podcast, de todos os tipos. Todas as minhas amigas me perguntam qual você está escutando no momento, porque são histórias deliciosas, né? Então, você escuta uma vez, você pode escutar de novo. Então, aí é que está o problema. Então, por exemplo, às vezes a história é tão legal, só que você pega uma pessoa que tem um microfone horrível, ou que está com um barulho horrível no ambiente. Você não consegue prestar atenção. E por mais que você está gostando, eu não consigo ficar. Eu sempre falo o seguinte, a imagem ela pode ser mais ou menos. Mas o som ele tem que ser perfeito. A trilha perfeito. sonora é tudo, né, num filme. É. Mas é que aqui é uma coisa mais longa. A hora que você faz um programa mais curtinho, você consegue contornar em meia hora. É diferente do que quando... você contorna. Porque assim, é mais restrito. E aí você fala assim, bom, tem uma hora que você... A meia hora vira 25, não é uma coisa assim, não é uma conversa tanto, é uma introdução, uma pílula. São pílulas, né? É uma pílula, é diferente do que uma conversa, que você tem que olhar, falar, e assunto vai brotando, né? É aquela coisa assim... É igual aqui. Então, não, é isso. Assunto vai aparecendo, um puxa o outro, que puxa o outro, e a conexão que cada um faz para chegar no outro assunto... às vezes vira um tema, porque você fala assim, como é que daqui você chegou ali? E as mulheres têm muito isso, né, de pensar, faz aquela conexão, o homem fala A, vai pro B, a mulher fala A, gente, mas espera um pouquinho, no Y tem aquela coisa, mas assim, enquanto a gente chegou no G, aí você fica olhando, mas como é que você chegou naquele pedaço? Então essa conexão das mulheres é diferente, e é legal ter essa coisa de um linear, um que faz voltinha. Eu faço a voltinha. Mas a gente sempre volta, né, pro assunto que queremos. Por isso é Rivotril também, a ideia do nome Rivotril é um papo de malucos, e aí a gente chega sempre num fim. Começa às vezes no final e volta pro começo. Você se adaptou às redes sociais, Paula, dentro desses anos aí? Me adaptei. Teve que se adaptar? Você sentiu que foi... Não, assim, Ou na você verdade, gostou? eu tinha... Assim que começou o Instagram, tem algumas coisas... Eu sou meio analógica em muita coisa, tem coisa que eu não sei fazer mesmo. Eu nasci antes do www, você falou da sua idade, eu esse ano faço 60, então é uma coisa que vai, assim, é diferente. Fazer 40 foi legal, 50 foi legal, 60 eu tô...
falando assim, nossa, né, vou até tirar a carteirinha de idoso. É nada. Não, é diferente. Mas assim, eu tive que me adaptar. Agora, o Instagram, eu sempre gostei de fotografia. Então, o meu Instagram... Mas ele não tem mais. Não, mudou. Mas quando eu comecei, tanto que assim, Paula Weber tem 500, mas ninguém usava, então eu tinha a Paula Weber porque... E que eu não uso mais, assim, eu acabei migrando para o Pitadas e esqueci o outro lá. Às vezes eu lembro que tem uma, olha a conta, se apareceu alguma coisa e pronto. Mas foi fácil de se adaptar. Tem linguagens diferentes, né? Tem coisas que... tem exposições que eu não... Tem Não coisas cabe. que eu coloco, tem outras que não. E assim, a coisa sempre foi a comida e as viagens, eu comecei a colocar mais as viagens. E, assim, o engajamento das viagens é sensacional. Eu falo assim, eu vou parar de cozinhar e vou ficar só viajando. Vai só na viagem. Que vai dar muito mais certo, porque todo mundo... Ai, que lugar você foi? Como é que... Onde tem? E aí eu recebo as mensagens perguntando dica, como é que faz, onde fica, o que você comeu, o que é legal. E é divertido. Aí as pessoas me contam, vai em tal lugar. O meu canal, Paula, ele começou um pouco depois da faculdade. Né? A gente se formou em 2008. Isso. Eu comecei um canal em 2011. É bem cedo. Mas eu, junto com a faculdade, eu já fazia coisas para o Facebook. Né? Eu ia fazendo as receitas que eu aprendia na faculdade, eu ia fazendo numa página no Facebook que eu tinha. E hoje eu estou há 10 anos no YouTube, né? E eu comecei cozinhando, né? Fazia hambúrguer no meu canal. E hoje eu não faço mais receita. Hoje eu falo de empreendedorismo para quem quer montar um negócio. Eu me especializei nisso, né? E é engraçado como as coisas vão dando volta, né? Porque, por exemplo, você começou cozinhando também. Sim. E hoje, talvez, as pessoas querem mais dicas de viagens do que comer, da onde ir. Pô, é muito legal. E você gosta também. Adoro, assim, viajar é um grande prazer. Então, e nesse momento, assim, por N circunstâncias, é mais fácil. Não, e é mais fácil. Pô, eu falo para você, pra gente fazer uma receita, você tem que montar um circo, né? É uma empreitada. Agora, para você falar de viagem, você não precisa montar um circo. Você senta na frente de uma câmera, E você faz um mix. Eu acho que tem o balanço, essa coisa de se adaptar à rede social, é isso. É ter um balanço, assim. Você fica curioso, o que está por trás daquilo. Então, tem uma coisa que eu já tinha feito há um tempo atrás, fui reeditar uma lista no Spotify do que eu escuto cozinhando. Porque tem o mood de almoço e o mood de jantar, né? Jantar é sempre jazz, é uma coisa mais assim. Almoço, adoro um sambão. Porque para cozinhar é aquele espírito de dia, claro. Animado. E noite fica aquela coisa mais cool. E assim, na minha cozinha tem música. Então, assim, tem as caixas de som. Senão, sem vinho, cachaça, uísque, algum precisa beber, né? Você bebe e cozinha. Eu gosto também, dá uma relaxada, né? É um momento de meditação, acho, né? Que a gente está ali conectado com aquilo. Não está pensando em outra coisa. Tem que sair aquilo, vai e faz parte, né? Assim, e agrega as pessoas. A cozinha lá de casa, assim, todo mundo acaba ficando lá em volta. A cozinha foi feita para isso. Aquela cozinha tua é linda. É linda. A minha cozinha de verdade, eu sou apaixonada pela cozinha. A cozinha é um lugar gostoso e eu uso mesmo, assim. É o teu lugar mais bonito da casa? Não, eu gosto da minha casa, né? Gosto não se discute, só se lamenta. Eu gosto muito da minha casa. Mas a cozinha, de fato, ela é, assim, ela é azul e laranja. Eu adoro laranja. Ela é cinematográfica. Ela é legal. Foi pensada nisso, né? Claro. Foi pensado, mas ela é super prática. Assim, eu consigo receber, tem uma bancada, eu adoro fazer jantar, adoro fazer arranjo de flor. Hoje de manhã eu fui fazer arranjo de flor para a namorada do meu filho, porque ele falou assim, dá para você fazer um arranjo? Eu falei, vamos lá. Então, mãe faz várias coisas. E eu adoro pôr mesa. Então, assim, eu não posso ver uma toalhinha de mesa. É a experiência, né, em si. Não é só a comida, não é, né? Assim, jantar lá Só que, assim, as pessoas não vão embora. De vez em quando demora um pouco. Então, eu comecei a fazer almoço. Porque o jantar, às vezes, começava... marca para as 8, 3 da manhã, as pessoas estão sentadas. Aí você fala, gente, eu tenho sono. Eu acordo cedo, mas eu durmo cedo. Então, agora eu faço almoço.
E que virou ótimo, né? Porque você começa cedo e aí você termina. 9 da noite já acabou, né? Tá bom. Já deu, já comeu, já todo mundo fala. Então, acho que eu tenho que ir embora. Satisfeito, bora, né? E vira, assim, e o som que tá na cozinha, tá na sala. Agora, sem cerimônia, já vira baile também. Já tem uma lista, né, de dancinha. Então, eles já sabem que vai virar. E agora tem um plus, que esse fim de ano eu acabei ficando em São Paulo, eu comprei um globo daquele, sabe, de flor, de espelho. Então tem um globo e uma luz. Aí virou um baile. É a balada mesmo, Virou né? a balada. A boate da Paula, com comidas ainda. Não, a comida assim, todo mundo acha. Eu não sei se o que vem primeiro é do tostinho, se está fresquinho, o que vem demais e vice-versa, mas as pessoas vão comer na minha casa com bom espírito, porque elas acham que vai ser bom. E se a pessoa chega com bom espírito, é bom. Então é sempre uma coisa. Nunca teve um jantar lá que você fala assim, ai, esse negócio tá arrastando, né? Não tá acabando. Não, geralmente... Mas também você só recebe na sua casa quem você gosta, né? Né? Não faz sentido. Não, já me falaram, ai, vamos abrir para fazer jantar. Eu falei, não vamos abrir para fazer jantar, nada. Ai, você faz comida para fora? Não, eu ensino, eu dou cardápio, eu dou receita, eu explico. Mas assim, receber tem que ser uma coisa... Que se sentir confortável, né? É duro você abrir sua casa. É a minha casa, né? Então, assim, é uma coisa de eu... Aqui eu consigo fazer o espaço separado, né? Minha casa, mas até certo ponto. Seja bem-vindo, mas nem tanto, né? Mas assim, aqui foi pensado uma estrutura para isso. Outra coisa, porque é uma casa, eu moro num apartamento. Se eu morasse numa casa, era capaz de eu ter uma edícula ali, aí a coisa ia ser mais intensa. Sim. Mas é um apartamento, então fica mais complicado, né? Até para entrar, né? Tem controle, né? Até na pandemia Não, na pandemia teve, mas assim, na pandemia a gente escolheu a turma da pandemia, né? Então, assim, aquelas pessoas poderiam se ver sempre. É mesmo? Você não respeitou a pandemia? Não, eu respeitei muito a pandemia, mas quando começou, depois da vacina, quando flexibilizou, é o seguinte, então eu escolhi, tinham 5 amigas que a gente se via e era aquele grupo, né? Não teve, assim, ninguém ficou... Não, ninguém vai pra balada, ninguém faz nada. E teve quando melhorou a pandemia, quando foi em novembro, era aniversário da minha filha, a coisa estava melhorando, assim, e todas estavam trancadas o ano inteiro. E são 15 amigas que fazem tudo juntas. E elas foram para lá e a gente fez um karaokê, que começou às 3 da tarde, terminou às 3 da manhã. Porque elas não se viam e, assim, todas estavam trabalhando em casa, sem sair de casa. Eu não peguei Covid, né? Foi uma coisa... Você não pegou? Não peguei. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Eu sou uma desconvidada. Meu Deus, eu peguei 3. Meu filho pegou 3. Mas eu não peguei. Ele ficou, mas assim, ficava isolado. É aquela coisa, olha, você tá lá, e aí ele ficava na casa do pai. Então... E das viagens, Paula? O que vem aí? Eu vou, assim, eu não sei quando isso vai ao ar, mas assim, agora em março eu vou para o SXSW, não sei se você conhece, um congresso de inovação que é em Austin, no Texas. São 10 dias de imersão, tudo que é novidade que existe por aí, de tecnologia, começou como um festival de música, foi crescendo, tem muita coisa de marketing e é efusivo. E eu estava com isso tudo pronto antes da pandemia. Eu ia viajar no dia 11, no dia 8, fechou tudo, de março. Caramba! Os outros 2 anos não tive. Ano passado já teve presencial, mas assim... E são conversa com o astronauta que está na base espacial. São conversas para abrir sua cabeça de todo... Você escuta coisas muito diferentes. E são 10 dias disso. Então, a próxima viagem vai ser essa. Tem algumas outras marcadas. Esse ano eu estou animada também. Não para, né, de viajar, fico só de olho. Mas essa daí é uma viagem, assim, tem muita coisa para estudar, porque você tem trilhas para seguir. Você tem que marcar o que você quer ver, você não consegue ver, são 70 palestras por dia, a cada hora você tem mais de 15, tem umas muito lotadas, então você tem que ter o seu plano A, se você entrar, e é um lugar muito democrático, porque você não pode reservar lugar, é fila. Amigo, você quer chegar? É fila. Você tem um Fast Pass por dia, que você
acaba em 1 minuto, já me falaram, né? Que você entra no festival, aí você tem prioridade para entrar, mas se você não tiver no horário, você também não entra. Você tem que escolher o que você quer assistir. Acontece em vários locais diferentes, então não adianta eu escolher a palestra 1 aqui no Jaçanã e a outra lá no Itaim. Não vai rolar, né? Então eu tenho que assistir, eu tenho que fazer o meu... É um exercício antes. E tem Um mapa, né? É um mapa. E aí tem uma mulherada super antenada que tá indo e já dão 1000 dicas, o que assistir, quem vai sozinha? Eu vou sozinha. Da última vez eu ia com uma amiga. Mas assim, eu vou com um grupo tem várias que eu conheço que vão estar lá. Como eu ia sozinha, é uma aventura, eu falei, eu não ia. Aí meu marido atual falou assim, não, você vai ser legal, você já marcou, você estava animada. Eu falava, ai, que preguiça. Não, porque assim, dá trabalho planejar tudo isso. Claro que dá. Aí eu falei, bom, eu não tenho onde ir. Nesse grupo de mulheres eu falei, alguém sozinha? Apareceu uma, eu já paguei o quarto, quer dividir? Eu falei, quero. Então outro dia eu fui conhecer a minha companheira de viagem. Claro, né? Melhor, né? Não, mas é isso, essa coisa de você, parte de não envelhecer, você se permitir coisas novas. E bateu? Assim, aparentemente sim, eu falei, olha, eu sou rápida e bem-humorada de manhã, né, assim, e eu não levo tanto tempo para me arrumar. Eu sou rapidinha mesmo, né? Não é aquela coisa... Não sei que roupa vou usar. Não, é assim, meu marido fala, vamos sair, eu falo, vamos. Ele fala, mas você já tá pronta? Tem certeza? Porque assim, ele fala, vou dar uma descansadinha agora. Ele que não tá, né? Não, eu sou rápida, eu sou uma pessoa muito prática. É para fazer? Vai. E a fulana que eu conversei, aparentemente também né? Assim, ela falou que era, eu acreditei. E acho que vai ser legal. Então, a próxima viagem vai ser essa. Legal. Eu tinha vontade de conhecer o Texas. E Austin, assim, a Whole Foods começou lá, né? Então, Austin é uma cidade democrata num estado republicano. Então, tudo que acontece de novidade, tem muitas trilhas da cannabis, assim, na alimentação. Olha, depois eu passo para vocês o link, você legal. Você vai fumar um lá, Paulo? Acho que nada, assim, não faz muito minha praia, mas tem... Não sei, até lá, que vai acontecer... Vai comer uns bolinhos? Também não sei. Assim, o que vai acontecer divertido é uma incógnita, né? Cada dia é uma coisa. Tem muitas ativações de marcas, assim, que fazem eventos diferentes. Tem muita experiência com comida mesmo. E tem experiência... comecei a ver, antes de ontem, quais as palestras. Então, tem a importância de cuidar dos oceanos para alimentação. Uma delas. Aí, muita coisa de podcast. Tem várias, assim. E legal. Fora isso, tem as mentorias, que você se inscreve, que você tem... Fulano de tal, meu ídolo. Eu posso pleitear uma mentoria de 15 minutos, eu tenho que ir com tudo ali anotadinho, eu posso conseguir ou não. De novo, é um espaço democrático, é fila, é por inscrição, então é legal. Que bacana. É isso aí, não pode parar, né? Eu também. Não, esse é um negócio, assim, eu vou contar depois para vocês quando eu chegar por favor. da viagem. Mas eu acho que é uma experiência, eu acompanhei uma amiga que foi, eu comecei a olhar, eu falei, nossa... Ela postava uma coisa, eu falei, interessante isso, né? Legal isso. Então, assim, nesse ano que ela foi, a Brené Brown falou, e fala muito sobre vulnerabilidade. Tem essa coisa, assim, de se abrir para o novo. Aí eu comecei a olhar, eu falei, acho que eu vou. E aí foi que eu fiz todo esse processo, eu tinha feito com uma empresa. E aí o preparo foi sensacional. O preparo para tudo isso já foi uma aventura, né? A gente foi 6 meses intensos. Então foi uma frustração quando veio a pandemia. A pandemia chegou assim, eu tinha ido para o Egito com a Cíntia, que é egiptóloga. Eu cheguei... Caramba, que legal. Eu viajava 2 semanas depois, porque eu cheguei, o carnaval foi tarde, em fevereiro, eu viajava em março. Então, já estava tudo esquematizado, assim. Eu tenho uma necessaire para viajar. Já fica pronta. Imagina a frustração. Não, o medo, a frustração, a pandemia foi uma coisa, assim... Mas no começo a gente achou, vai durar 10 dias. Aí começou a se estender um pouco. Particularmente, eu não posso reclamar. A pandemia, assim, eu engordei muito, óbvio, né? Porque... tomava vinho todo dia era férias, né? Sim, aqui tava uma zona, porque eu mandei todo mundo embora da empreiteira, falei, chega, porque eles ficavam alisando parede, não terminava a obra.
Falei, chega, eu quero meu espaço, porque não tinha um espaço de lazer, né? De ficar à vontade. Não, as pessoas descobriram que a cozinha existe na pandemia, né? Foi um boom. A pessoa falava assim, aquela da uma faca, nessa altura comprou pelo menos 3. A pessoa, assim, essas lojas de utensílios domésticos, foi aquela Nossa, coisa. eu consumi muita coisa na pandemia. Comprei muita Quebra-cabeça, coisa. todo mundo comprou quebra-cabeça. Cursos digitais. Cursos, PlayStation, karaokê. Tudo para poder ocupar a mente. Você joga videogame? Eu tinha Tetris, né? Aqueles videogame antigo. Eu adoro. Tem alguns joguinhos que é a minha terapia mesmo. Eu tenho um jogo de que eu cuido de uns dragões ali. Então, eu começo a ouvir podcast e cuidar do dragão. Minha filha fala, tá cuidando dos seus dragões. Eu falei, não, eu preciso alimentar. Toda semana você tem que passar lá, senão os dragões morrem. É uma. Sabe quando assim, higiene mental? Você não tem que. Não tem que pensar em nada, né? O meu Candy Crush diário. É isso. É tipo um Candy Crush, porque é bem isso. Junta 3, junta 3, junta 3. Cuidar do dragão é isso. Mas eles crescem, aí tem eventos, aí você fala, gente, esse dragão. Não vou nem entrar nesse daí que eu vou me viciar. Mas você tem que encontrar formas de você ficar em silêncio. E nesses momentos eu escuto podcast. Em paz, né? É isso. Que eu ponho o fone. Sim. Paula, para te encontrar, como que o pessoal faz? Conta lá pra gente. Pitadas e palpites, porque eu dou palpite pra Dedéu, né? O nome foi por isso. Eu sempre ponho a colher em alguma coisa. Então é no Instagram. O YouTube tá bem desativado, assim, tem um projeto de reativar. E eu tenho o site, que é www.pitadasepalpites.com.br, que lá tem todas as receitas. E na pandemia a gente fez uma coisa muito legal, que foi a volta ao mundo em 80 pratos. Então, a gente passou por 80 lugares e com as comidas dos lugares tem as receitas. Esse era o meu TCC, que a qual que é o nome? Rita. A Rita falou, tá, não vai fazer. Ferrou. Que eu queria fazer a volta ao mundo em pratos. E ficou muito legal. A volta ao mundo foi... e eram com fotos, assim, dos lugares que eu tinha passado. Eu não conheço o Japão, não conheço a China, mas meu irmão conhece. Então, assim, quando não eram fotos minhas, eram fotos de quem eu conhecia. Então, ficou uma coisa personalíssima, né? Foi bem legal. Que da hora isso. E... além disso, na rádio, onde o pessoal consegue te achar? Na Mega Brasil, está tendo uma reestruturação na rádio, então assim que tiver, eu vou postar no Instagram quais são os horários, assim, esse ano começou, a grade está mudando, vai voltar a toda, mas eu ainda não tenho os detalhes, é que a gente está gravando muito no começo do ano, então né? É só entrar no @pitadas e palpites que você encontra tudo. Todo o cronograma, né? É isso. Paula, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Foi um prazer. Foi uma delícia, me diverti. Reencontro muito legal. E podia aí te chamar agora, você como entrevistada aí, do outro lado da cadeira. Eu vou deixar o link também do seu programa, que foi muito legal. Você ainda fez na época do rádio, né? Isso mesmo. Fui até lá e foi gostoso também pra caramba. Obrigada. Super obrigada. Obrigado gente, você. Antes de encerrar, quero agradecer aí aos nossos patrocinadores, Grupo Delis Food Service, que atende 80% do mercado nacional. Você faz a sua compra hoje e recebe amanhã. E ainda pode parcelar em até 3 vezes sem juros. Gente, gostou do bate-papo? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e Tchau. até mais.